A Lucy me pergunta: Professor, gostaria de sugerir que durante essas aulas o senhor fizesse uma abordagem, ainda que rápida, sobre os benefícios do exercício da arte teatral durante a infância. Muito bem, Lucy, a abordagem vai ser rápida mesmo porque não é o meu campo de trabalho, a educação infantil. Eu não trabalho com crianças, mesmo com adolescentes eu tenho uma certa dificuldade. Meu trabalho é a partir lá dos 16 anos, do jovem para o adulto, na medida em que o próprio teatro exige uma certa maturidade, pelo menos inicial, né, no plano ou da maneira como eu trabalho, ou seja, o teatro enquanto exercício artístico mesmo, de expressão da própria alma através do jogo cênico, né, dos textos dramáticos. Eu acho assim que na primeira infância, ou seja, até cerca de 8 anos, não se deve trabalhar teatro com criança. Elas mesmas têm já o impulso dramático naturalmente, não é? E eu acho que se deve fomentar isto. Acho que é importante contar histórias, as fábulas, né? Tanto as fábulas antigas, os chamados contos de fada, mas nas versões tradicionais, ou pelo menos nas versões que a gente tem até o início do século passado, né? E não com essas modernizações que, sem entrar no mérito da questão, deturpam os contos originais que têm uma origem popular e, portanto, já vem de uma outra zona, vamos dizer assim, do trabalho da consciência humana e da inteligência. Geralmente tentando já colocar ideias e incutir comportamentos, né? E nas últimas décadas, ainda com todo esse movimento do politicamente correto, colocando ideias na cabeça das crianças. Os contos de fadas, eles têm uma dimensão muito próxima do mitológico, do mito, né? E, portanto, contando essas histórias, contando histórias de contos de fadas, também histórias da Bíblia ou de outros livros sagrados, ou os mitos gregos. O Monteiro Lobato fez algumas adaptações, algumas narrativas que para umas crianças já um pouco maiores, aí em torno dos 8, 10 anos, acho que já funcionam. De maneira que você dê para a criança matéria narrativa. Agora, a prática dessa matéria, o melhor seria deixá-las dramatizá-las por si mesmas. Agora, num contexto de escola, ou mesmo num contexto de educação, também é possível fazer isso, mesmo nessa idade já. Quer dizer, você conta uma fábula, você dá uma história tradicional e sugere que as crianças a representem. Talvez até usando a expressão que elas contem essa história para nós, representando as personagens. Aliás, a ideia de representar personagem não é boa. Mostrando para nós as ações, o que as pessoas fizeram, que as personagens da história fizeram. E não enfatizar na construção do caráter, na construção da personagem, mas enfatizar nas ações que essas personagens realizam, né? Quer dizer, João e Maria que resolvem explorar a floresta, aí eles pegam pedrinhas, não é? E vão marcando o caminho, né? Depois eles pegam as sementes e eles vão marcando como é que eles caminham nessa floresta,
enfatizar sempre, que é o leitmotiv, quer dizer, é o centro do trabalho do ator, do trabalho mesmo do teatro, enfatizar as ações, contar as histórias, pensando nas ações. Elas podem também ser... você pode também sugerir para elas que narrem e façam as ações. Ela fala conosco, dizendo, nós vamos contar agora a história de João e Maria. Os dois moravam numa casa, aí quando eles acordaram, aí faz o João acordando, né, a Maria acordando, se preparando, os pais saem, as pessoas fazem coisas. E por último eu diria também que o foco nas ações é o fundamental. Não, geralmente eu vejo trabalho com crianças e mesmo com adolescentes com uma preocupação, por exemplo, de criar cenários e de criar figurinos. Só que um figurino bem feito e um cenário bem feito mais ainda custam caro e precisa-se de alguém competente na área, né? E isto quer dizer, você tem mais duas artes envolvidas aqui. A arte do cenógrafo e a do figurinista. Então eu sugiro que se trabalhe, ao contrário, com objetos concretos, objetos que as crianças tragam de casa, recolham, para substituir os objetos necessários. Em vez de fazer uma espada de papelão, né, com papel laminado, que fica horrível, fica aquela coisa tosca e que não dá para manipular, pega um cabo de vassoura e corta ao meio, ou pega mesmo um galho que sirva como espada, faça-se um cinto partindo-se o quê? Pega um cinto em casa mesmo, em vez de uma bota estilizada, porque você sabe, geralmente quando se vai fazer esse tipo de trabalho de figurino, acessórios e cenário, fica aquela cara assim de, como eu chamaria isso? De mau gosto, de um gosto naif, brega. E põe uma estrela. Quantas vezes você já viu nesse tipo de montagem em escola estrelas com papel laminado, não é? Não, o melhor é o que representar uma estrela, se pega um lampião talvez, ou mesmo uma lanterna, não é? Então a última sugestão é essa, que se trabalhe com essa ideia de que um objeto pode representar outro. E você vai trabalhar com coisas concretas. Um chapéu basta para caracterizar uma personagem. Você não precisa colocar todos os elementos, né, do figurino. Pelo contrário, trabalhar com a imaginação não só das crianças, mas do público, é sugerir. O teatro deve ser sugestivo e não ilustrativo. Espero que essas ideias sejam de proveito para você.